Olá! Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre comissões hospitalares. As comissões hospitalares, ela é importante instrumento de gestão nos hospitais. São vitais à qualidade assistencial e segurança do paciente. Elas são excelentes para a revisão de processos dentro do hospital, visando não só a qualidade e a segurança, mas também a eficiência operacional. Portanto, as comissões hospitalares, além de observar a qualidade assistencial e a segurança do paciente, ela é um importante instrumento também para avaliar a gestão hospitalar, para saber se essa gestão hospitalar ela é realmente eficaz. O Ministério da Saúde, ele recomenda a presença de algumas comissões hospitalares, tá, dentro desse ambiente hospitalar. E é por lei, tá, obrigatório ter a presença de algumas comissões. Entre essas comissões, tem a Comissão de Padronização de Medicamentos, a Comissão de Farmácia e Terapêutica, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e a Comissão de Terapia Nutricional. Na verdade, existem várias outras comissões, né, que são obrigadas a ter dentro do ambiente hospitalar. Mas estas são as principais comissões que estão relacionadas à área da farmácia. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho agora sobre a Comissão de Padronização de Medicamentos e a Comissão de Farmácia e Terapêutica. Então, essas duas comissões, elas são importantes em toda essa parte de seleção dos medicamentos, tá? São elas que vão escolher, né, os medicamentos que vão ser utilizados dentro do ambiente hospitalar. As duas comissões, elas têm o mesmo objetivo, só que as atividades que elas desenvolvem são diferentes. E o ideal é que a Comissão de Padronização de Medicamentos, depois, né, que essa parte de padronização dentro do hospital esteja tudo certo, esteja tudo organizado, essa padronização esteja funcionando, o ideal é que essa comissão se transforme em uma comissão de farmácia e terapêutica. Então, a portaria 4.283 de 2010 do Ministério da Saúde, ele menciona sobre a criação dessas duas comissões. Além disso, ele vai descrever as funções dessas comissões. Falando um pouquinho agora, especificamente, sobre a Comissão de Padronização de Medicamentos. Essa comissão, nós vamos ver mais para frente, ela é formada por várias pessoas que trabalham dentro de um hospital. A diretoria clínica, ela é responsável por selecionar os médicos que vão atuar dentro dessa comissão. Todos os médicos, né, todas as clínicas que trabalham dentro do hospital, elas precisam ter um representante para que os medicamentos sejam escolhidos, sejam selecionados de acordo com o que cada clínica médica utiliza. Portanto, se tiver, né, pediatria, se tiver maternidade, se tiver atendimentos cardiológicos, atendimentos oftalmológicos, clínica médica, ginecologia, englobando tudo, né, que se tem dentro do ambiente hospitalar. Nós precisamos ter um representante de cada uma dessas clínicas dentro dessa comissão. Então, essa comissão, ela tem algumas atribuições dentro do ambiente hospitalar. Quais são? Primeiras, padronizar os medicamentos para uso no hospital. Então, todos os medicamentos que vão ser utilizados no hospital, eles devem ser padronizados por essa comissão. Segunda coisa, depois, né, que toda essa lista, essa padronização estiver definida, ele tem que publicar a lista com todos os medicamentos utilizados no hospital. E o mais importante, manter essa lista sempre atualizada. Se acrescentar algum medicamento ou algum medicamento for retirado, deve-se atualizar a lista. E,
divulgar as informações sobre os medicamentos. Então, quais medicamentos que foram retirados do mercado, quais medicamentos que substituem algum outro medicamento que não está sendo produzido mais, os efeitos colaterais, reações adversas, o tempo de estabilidade de cada uma dessas medicações, se eu posso deixar fora de geladeira, se ele tem que ser conservado em geladeira após a reconstituição. E reconstituir com o quê? Tá? Com água, com soro fisiológico. Então, todas essas informações devem ser fornecidas pela Comissão de Padronização de Medicamentos. Falando um pouquinho sobre a Comissão de Farmácia e Terapêutica. Essa comissão, ela é também vinculada à diretoria, tá, técnica do hospital, e tem a finalidade de regulamentar e padronizar medicamentos, além dos materiais médicos hospitalares que são utilizados dentro do hospital. Então, essa comissão de farmácia terapêutica, ela assessora a diretoria clínica nos assuntos relacionados, né, aos medicamentos, à parte de terapêutica, e ele serve como um elo entre a farmácia e a equipe de saúde. Essa comissão, ela deve fazer sempre ações educativas com todos os funcionários que trabalham dentro do hospital. Elas devem fazer também, prestar uma assessoria técnica e divulgar os medicamentos, né, que estão sendo padronizados. Dentro da farmácia, ela é a comissão hospitalar que é mais importante, tá? Na área da farmácia, a comissão de farmácia e terapêutica. Então, quais as funções que elas devem realizar, né? Que essa comissão deve realizar? Ela deve estabelecer normas e procedimentos relacionados à seleção, à distribuição, à produção, à utilização e à administração de fármacos. Ela deve padronizar, promover e avaliar o uso seguro e racional dos medicamentos que estão sendo prescritos. Redigir o formulário farmacêutico. Avaliar periodicamente todo o arsenal terapêutico e promover inclusões e exclusões quando necessário. Normatizar procedimentos farmacoclínicos que se relacionam com toda essa parte terapêutica. Coordenar avaliações clínicas e estudos de consumos de medicamento dentro do ambiente hospitalar. Disciplinar a ação dos representantes da indústria farmacêutica dentro do hospital. Estudar os medicamentos sob o ponto de vista clínico e químico, emitindo um parecer técnico sobre a eficácia terapêutica, como um critério fundamental de escolha. Divulgar informações que estão relacionadas aos estudos clínicos, fazer estudos ou revisões bibliográficas relacionados a esses medicamentos e elaborar programas de notificação e acompanhamento das reações adversas. Qual é a estrutura, tanto da Comissão de Padronização de Medicamentos como da Comissão de Farmácia e Terapêutica? Deve-se ter um médico presidente, que os próprios médicos é que vão eleger, médicos representantes de cada uma das clínicas que atuam dentro do hospital. Por exemplo, né, clínica médica, cardiologista, ginecologista, oftalmologista, infectologista, todas as áreas que atuam dentro do hospital deve ter um representante. Representante da farmácia, da enfermagem, o representante da CCIH e o representante da administração também. Então, a equipe de farmácia, a equipe de saúde deve ser rotineiramente comunicada, né, de todas as decisões que são tomadas por essas comissões. É recomendável que a comissão se reúna pelo menos 6 vezes no ano, ou seja, a cada 2 meses é interessante, né, que essa comissão se reúna para discutir os assuntos referentes aos medicamentos dentro do ambiente hospitalar. Falando um pouquinho agora sobre a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Segundo a portaria, né, do Ministério da Saúde,
2616 de 98, ela exige a criação de uma comissão de controle de infecção hospitalar, ou seja, exige a criação de uma CCIH, tá? Todo hospital deve ter essa comissão de controle de infecção hospitalar. A CCIH, a finalidade dela é exclusivamente executar ações que vão controlar as infecções hospitalares. Ela deve periodicamente aprovar o programa de controle de infecção hospitalar e garantir a execução dele. O que vem a ser esse programa? É um conjunto de ações discutidas e que devem ser colocadas em prática para reduzir a incidência e a gravidade dos casos de infecções dentro do ambiente hospitalar. O objetivo da CCIH é prevenção e controle das infecções hospitalares, ou seja, o objetivo é diminuir as taxas de infecções hospitalares, diminuir também os casos de mortalidade devido à infecção hospitalar e algumas morbidades que essa infecção hospitalar pode vir a causar nos pacientes internados. As atribuições da CCIH. Primeira delas, notificação e quantificação do tipo de infecção, padronização dos antimicrobianos e a criação de protocolos, tanto profiláticos como terapêuticos, que vão se adequar ao perfil de atendimento do hospital. Padronização de soluções germicidas que vão ser utilizadas para o pessoal da limpeza, tá? E o pessoal da limpeza deve ser treinado para saber como utilizar essas soluções. Estabelecimento de formulários de prescrição de antimicrobianos com justificativa de seu emprego e previsão do tratamento. Então, a farmácia ela só pode entregar um antibiótico, tá? um antimicrobiano, se o médico ele preencheu esse formulário, tá? Tem que ter uma justificativa do porquê que ele está utilizando esse medicamento e qual é a previsão do tratamento. 5 dias, 7 dias, 10 dias, ele tem que estar prevendo esse tratamento do paciente. Fazendo agora uma análise, tanto da farmácia como da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. A dose unitária, ela ajuda bastante no processo da farmácia em identificar os pacientes que estão utilizando, os antimicrobianos. Por quê? Porque ajuda a identificar o paciente que está utilizando os antimicrobianos, a dosagem do medicamento que esse paciente está tomando e o tempo que ele já está utilizando. Então, são algumas atribuições na CCIH, o uso racional de antimicrobianos e dos germicidas. Eles têm que fazer o processo de seleção e padronização dos antimicrobianos e dos germicidas, contribuindo tanto com a qualidade da assistência como a redução dos custos. E ninguém melhor do que a farmácia para falar dos custos de cada um desses medicamentos e também falar quais são os antimicrobianos que são mais utilizados dentro do ambiente hospitalar. A farmácia, junto com a comissão, ela vai elaborar os protocolos, tá? Para profilaxia e também para a terapêutica, para o tratamento dos pacientes. A farmácia ela faz um controle dos antimicrobianos, e isso é muito importante para a qualidade assistencial ao paciente. Por quê? Porque os pacientes eles devem utilizar os antimicrobianos que são importantes para ele no momento. Tem muitos antimicrobianos que vão ser utilizados apenas para um caso de micro-organismos que são muito resistentes. E também, esse controle desse uso dos antimicrobianos, ele ajuda também a reduzir os custos hospitalares, uma vez que esses antimicrobianos, eles são bem caros.
A estrutura da CCIH, então a comissão ela deve ser multidisciplinar, ou seja, ela deve conter o médico presidente, que normalmente é o infectologista, os médicos e representantes de cada uma das clínicas, representante da farmácia, da enfermagem, da comissão de farmácia terapêutica e também um representante da administração. Falando um pouquinho sobre a comissão de terapia nutricional, é uma outra comissão que é obrigatória, né, por lei, está presente no hospital. Então, a RDC 63, né, do ano de 2000, ela regulamenta essa equipe multidisciplinar da terapia nutricional. Então, ela cria essa terapia e fala, né, sobre essa equipe. Essa terapia nutricional, ela é uma atividade muito importante dentro do ambiente hospitalar. E o que vem a ser essa terapia nutricional? Ela é o conjunto de procedimentos terapêuticos que visam a manutenção, que visam a recuperação do estado nutricional do paciente, tá? Seja por meio de uma nutrição parenteral ou de uma nutrição enteral, realizados nos pacientes que são incapazes de satisfazer as necessidades nutricionais através da via oral. Então, a nutrição parenteral, o paciente vai receber através da veia, tá? E a enteral através de uma sonda nasogástrica. O objetivo dessa comissão é a correção da desnutrição prévia, é fazer uma prevenção ou atenuação da deficiência calórica proteica, equilibrando o estado metabólico com a administração de líquidos, nutrientes e eletrólitos. Então, o quanto antes essa comissão de terapia nutricional atuar, né, com o paciente, é melhor, porque o paciente nutrido ele vai conseguir reagir melhor à doença. E o paciente, já quando ele está no ambiente hospitalar, principalmente criança e idosos, é mais difícil ter uma alimentação adequada por via oral. Então, é necessário que essa comissão ela atue fortemente. E ela atuando fortemente, ela consegue diminuir o tempo de internação do paciente dentro do ambiente hospitalar também. Então, a terapia, tanto a parenteral como a terapia enteral, quando devidamente indicada, ela é fundamental para a diminuição da mortalidade dentro do ambiente hospitalar, tá? Por quê? Porque o paciente desnutrido, ele tem menos chance de conseguir combater a doença. Então, o quanto antes a gente entrar com essas terapias, pode ser a parenteral ou pode ser a enteral, o paciente ele tem mais chance de ficar melhor, né? De tentar combater as doenças, as patologias. As atribuições da Comissão de Terapêutica Nutricional. Primeiro, criar mecanismos para o desenvolvimento das etapas de triagem e vigilância nutricional em regime hospitalar, ambulatorial e domiciliar, sistematizando uma metodologia capaz de identificar os pacientes, né, que precisam dessa terapia nutricional. Atender às solicitações de avaliação do estado nutricional do paciente, indicando, né, acompanhando e modificando a terapia nutricional sempre que for necessário, sempre em acordo com o médico que é responsável pelo paciente. Assegurar condições adequadas de indicação, de prescrição, de preparação, conservação, transporte, administração, o controle clínico, o controle laboratorial e a avaliação final da terapia de nutrição, visando obter os benefícios máximos do procedimento e evitar riscos ao paciente. Capacitar os profissionais envolvidos, né, direta ou indiretamente, com a aplicação do procedimento através de um programa de educação continuada. Então, os profissionais que estão ligados ao paciente, principalmente o pessoal da enfermagem, devem ser sempre qualificados para conseguir fazer, né, o manejo adequado de tanto da terapia
da nutrição parenteral como da enteral. Estabelecer protocolos de avaliação nutricional, da indicação, de prescrição e acompanhamento da terapia. Documentar todos os resultados de controle e de avaliação da terapia nutricional, visando garantir sempre a qualidade dessa terapia. E analisar o custo, do custo e o benefício no processo de decisão, que envolve essa indicação, a manutenção ou até mesmo a suspensão dessa terapia. A estrutura. A comissão deve ser também multidisciplinar e deve ser composta por médicos, um representante de cada clínica interessante, nutricionistas, os representantes da enfermagem, da farmácia e também da administração. Lembrando sempre que essas comissões elas devem se reunir sempre e sempre pensando no paciente. Tá? O objetivo dessa comissão é sempre pensando na segurança do paciente, nos benefícios que os medicamentos, que a terapia nutricional e que o uso dos antimicrobianos podem favorecer, como que esses itens podem favorecer o paciente. Essa sempre é o objetivo máximo das comissões hospitalares. Tá? Muito obrigada, até mais.